Todos temos uma vitória. Temos lutado através de muitas vitórias. E uma grande vitória está vindo em breve. Bem na esquina, nosso dia V completo será breve. Quando o Filho de Deus romper os céus e gritar com a voz de arcanjo, e ele virá novamente, e as sepulturas se abrirão, e os mortos sairão. Eu acho que vocês ouviram minhas fitas aqui sobre a visão que tive recentemente, ou uma translação, ou seja, o que foi no quarto. E subi ali e vi aquelas pessoas exatamente como estou vendo você. Esta Bíblia está aberta aqui diante de mim. E Deus sabe que isto é a verdade. Vem? Lá estavam eles jovens, do mesmo modo. Todos vocês estiveram nas reuniões e viram aquelas visões. Já viram alguma delas falhar? Não, Senhor. Mas no meio de tudo isto, através de cada era e de cada profeta que tem havido ou haverá um certo número de pessoas que são predestinadas para ouvirem aquela mensagem, e elas a seguirão. Aqueles ignoram as multidões, eles ignoram a crítica dos incrédulos, eles não têm nenhum argumento com eles, eles têm somente uma coisa a fazer, isto é crer e conseguirem cada pouquinho daquilo que puderem, embeberem-se nisto como Maria que se assentou aos pés de Jesus. E porque Deus permite que os problemas apareçam, Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noites em uma tempestade, e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo na água, foi depois que o dilúvio acabou que ele viu um arco-íris pela primeira vez, o pacto da esperança, o pacto da promessa. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. É assim que você vê a promessa, depois de você ter passado pela tribulação. Eu gostava daquele poema ou salmo. Devo ser levado para casa no céu, em um leito florido de tranquilidades, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio navegando através de mares de sangue? Nós pedimos por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder, provas e tribulações. Isto é melhor do que conforto e paz. Nosso conforto está logo além do rio. Não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente, uma das provas mais importantes que eles viram, como o Filho de Deus de pé no meio deles. Seus problemas produziram o Filho de Deus de pé no meio deles, nas brisas, para abanar a onda de calor. Mas enquanto eles não entraram na fornalha, aquele confortador não apareceu. Vejam, é algo que acontece. Quando você chega no fim do seu caminho, quando você chega a um ponto onde não consegue se mover, então o poder de Deus moverá, através da graça soberana, a coisa que você vê. Vou te contar, meu irmão, quando Deus pode te envolvê-lo no amor divino, há paz no vale para você, então. Encontramos aqui que Deus sempre teve vencedores. Ele teve vencedores em cada era. Sempre houve, todo o tempo, em cada era que houve na terra, Deus sempre teve alguém que ele podia colocar suas mãos em cima como uma testemunha na terra. Ele nunca ficou sem uma testemunha na terra. Ele nunca ficou sem uma testemunha, embora às vezes somente uma, porém alguém que venceu. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. O caminho para cima é para baixo, sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser.
Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus, e então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo humilhar-se diante dele. Verdadeiramente isso é poder. Você me mostre uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde. Não uma arrogância, uma igreja, somente uma igreja dócil e humilde. Eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. É isso mesmo. Isso é o que se necessita, humildade. Humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós. Não tem que se fazer muito barulho. Você é meu irmão. Eu não sou uma grande pessoa e você uma pequena pessoa. Todos somos pequenos em Deus, está vendo? Somos seus filhinhos. Não sabemos nada do que em verdade devemos saber. Ele nos deixa saber segundo sua vontade e estamos agradecidos a Ele pelo que conhecemos de suas bênçãos. E eu não tenho isto para mim mesmo, desejo compartilhá-lo com vocês. Vem, quero que vocês entrem nisto e quero que vocês recebam este sinal. Eu preferiria ganhar ou ir ter uma igreja com 50 pessoas na vontade de Deus do que ter 5.000 fora da vontade de Deus, certo? Deus pode fazer mais com um homem em sua vontade em 1 hora do que poderia com um homem fora de sua vontade em 50 anos. Vem? Ele está tropeçando e cambaleando como se estivesse atirando no escuro. Mas quando um homem está realmente na vontade de Deus e conhece seu chamado, ele deve permanecer lá. Deus exige respeito. Você tem que ter isto. Você sempre terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. E você deve fazer isto do seu coração, do fundo do seu coração. Você deve fazer isto. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. Isso é exatamente correto, está vendo? Respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito de seu pastor, como somente falam a respeito dele, o criticam, o ridicularizam. Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Eu não digo esta igreja, porém eu quero dizer às igrejas que eu tenho visto, que se você tem que amar seu pastor, você tem que saber que ele é um ser humano, todavia Deus lhe tem feito seu pastor. O Espírito Santo tem feito superintendente, então você tem que respeitá-lo daquela maneira. E não importa o que o pastor tenha feito, se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isto. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo o que você pode de um irmão, não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações, apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isto de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Vem? Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Tente levantá-lo. Minha mãe costumava me dizer: não adie para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso mesmo, porque você não sabe o que o amanhã lhe reserva, mas nós sabemos quem reserva o amanhã. Esta é a parte principal. Nós sabemos quem reserva o amanhã. Você nada pode aniquilar, porque é a palavra falada de Deus. Amém. Oh, isto me faz sentir religioso. Agora, vem, o que Deus diz para sempre permanece. Amém. Vejam, você não pode aniquilar.
Nós somos uma parte desta terra e nós não podemos jamais ser completamente aniquilados. Não, Senhor. O pecado, a alma, será aniquilado, nós sabemos disto. Porém, o corpo no qual nós vivemos não pode ser aniquilado. Vem? Ora, claro, havia tanto de Deus por dentro que ele podia vê-lo por fora. Se você quiser ver Deus em seu universo, leve-o para dentro. Veja como os pássaros cantam diferente nas árvores. Até o seu inimigo parecerá diferente quando Deus vier por dentro. Ele está em seu universo. Ele está em você olhando, mostrando a parte magnífica de seu universo. Rapidamente vamos nos apressar. Deus em seu universo, você crê que Ele está? Você já o viu no pôr do sol? Você já o viu em um nascer do sol? Já o viu nas belas montanhas? Oh, que coisa! Às vezes eu chego lá, olho para a cena e grito até o máximo da minha voz. Eu não posso evitar. Há um chamado profundo para a vastidão lá fora. Deus em seu universo. Como poderíamos ficar aqui por horas e falar dele, como Deus fala de seu universo? Possa o grande presente de Natal, o primeiro e o único e o original e o único que existe, Jesus Cristo, ser de novo em seus corações esta noite. Possa o Espírito Santo vir até você trazendo o ministério dos dons e coisas de Deus. Um dom que te faça viver uma vida melhor, é o que quero. Preferiria ter a vida de Cristo em mim e viver amável e vitorioso do que ter todos os dons de cura, de profecia e todos os outros dons. Simplesmente dê-me isto, Jesus. Deixe-me viver a vida que quero viver. Quero viver de tal modo que os outros saberão. Este é o meu desejo para o Natal. E eu oro para que seja o desejo de vocês. E eu oro para que Deus nos dê o seu desejo.